continuidade aos slides, ensina-se que não existe leis e verdades absolutas e universais. A fim de enfrentar este terrível mal, o cristão tem de tomar algumas atitudes extremamente importantes. Então, o relativismo tenta mudar essas leis, essas verdades absolutas e universais. E, por que não, leis científicas? Agora vamos para a opção B. Ser transformado pela renovação do entendimento, a visão de mundo do cristão, cujo entendimento é renovado pelo Espírito Santo, tem de ser contrária aos conceitos materialistas e relativistas, como está descrito em 1 João capítulo 5, versículo 19. A maneira de o crente ver o mundo deve passar pela ótica da revelação de Deus. Somente assim poderá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós encontramos na Epístola de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, este conselho do apóstolo Paulo, dizendo que nós não devemos se conformar com este mundo, a qual já está no maligno, e também devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Este entendimento que estava preso lá no mundo, esse entendimento relativizava todas as coisas divinas, relativizava a Bíblia Sagrada, relativizava o amor de Cristo por nós. É essa renovação de entendimento que Deus quer do seu povo. Nós viemos deixar o velho homem e abraçar uma nova vida no Senhor Jesus. Não tem como nós sermos cristãos e ter uma mente no materialismo, ou seja, valorizar as coisas materiais somente, deixar as coisas materiais como primeira coisa da nossa vida, ou trazer o materialismo para a nossa igreja. Isso não é renovação. Eu trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. E também o relativismo. Eu não posso ser um verdadeiro cristão sendo que eu relativizo se Jesus Cristo me ama ou não, se Deus é verdade ou não, se Deus criou o ser humano ou não, se Ele morreu na cruz do Calvário por mim ou não. E é essa renovação que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer que nós venhamos deixar os conceitos inspirados pelo inimigo e venhamos abraçar a nossa fé plenamente. Somente desta forma nós vamos viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós não abraçarmos isso por completo, continuaremos a mesma pessoa, continuaremos mortos no mundo, sem vida em nós, sem vida em Cristo. Se nós queremos fugir de toda a ideologia do mundo, nós teremos que deixar que o Espírito Santo venha nos renovar. Não sou eu que vou te convencer de alguma coisa, te convencer a largar o aborto, te convencer a largar o homossexualismo, te convencer a largar a maconha. Não sou eu. Quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Mas é a partir do momento que você aceitá-lo. A partir do momento que você aceitá-lo, ele vai renovar a tua vida se você crer. Bom, agora vamos falar sobre pragmatismo. Vamos saber o que quer dizer isso, que é também muito importante quando a gente se fala de fé e também de ciência. Segundo essa doutrina metafísica, o sentido de uma ideia corresponde ao conjunto dos seus desdobramentos práticos, ou seja, ao conjunto desses desdobramentos ou procedimentos, ele tem que ser o que? Prático. Então, se eu penso em alguma coisa, o seu estudo, alguma coisa, tem que ter alguma praticidade na minha vida. Eu tenho que observar aquilo sendo algo palpável, algo que eu tenha como prova física, onde as pessoas podem notar fisicamente. Então, o pragmatismo é um conjunto de procedimentos ou desdobramentos práticos e é muito utilizado na ciência. Como diz aí no slide, o pragmatismo é contra a ciência e pela própria ciência. Por quê? A partir do momento que eu tenho uma tese ou uma teoria, eu vou ter que colocar ela em prática. É ela que vai provar se essa teoria que eu tenho é real ou não. Ela tanto pode provar
minha tese ela é verdadeira ou ela pode me desmentir. Então o pragmatismo tem essa força de comprovar aquilo se é real ou não. Para ele, um estudo só se justifica caso tenha alguma utilidade social, mesmo que a longo prazo, mas dando preferência ao que tiver utilidade imediata. E ao mesmo tempo defende que uma teoria só pode ser comprovada pelas suas evidências práticas, tendo assim semelhanças com o empirismo. Então, como que eu posso trazer isso para uma vida cristã? A partir do momento que eu começo a utilizar o pragmatismo nas minhas teorias com a minha vida cristã, eu não vou conseguir ir muito para frente. Por quê? Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. Se eu quero comprovar a minha fé, vou comprovar que Deus, Ele existe. Eu vou comprovar que existe um céu. Vou comprovar que nós vamos morar no céu, que nós vamos ser arrebatados. Dificilmente vou conseguir comprovar essa teoria, entre aspas. Dificilmente eu vou comprovar isso. E hoje existe um grande ataque, né, contra o cristianismo, porque tem coisas em nossa fé que nós não vamos conseguir comprovar. Por mais que nós venhamos ser pessoas estudadas, existem vários cientistas que são cristãos, né, que creem em Deus, e eles não vão conseguir comprovar que nós vamos morar no céu. Eles não vão conseguir comprovar que nós seremos arrebatados, por mais que eles se esforcem. Eles podem comprovar, encontramos algumas coisas arqueológicas, alguns textos, alguns objetos, algumas provas palpáveis sobre a história de Israel, sobre os apóstolos, mas tem coisa que não tem como comprovar. Que isso cabe somente à fé da pessoa. E muitas vezes nós somos atacados por causa disso. Mas nós não devemos se preocupar com isso. Porque a natureza da fé é essa. A natureza da fé é esperar. Aquele que espera tem fé. E a natureza da fé é ter convicção nos fatos que não se veem. Senão não vai ser fé. Senão não existe cristianismo. E é isso que Deus nos ensina. Outra coisa que eu queria dizer, que muitas vezes pensamos em pragmatismo. Se não acontecer, eu não creio. Se eu não ver prova, eu não creio. Se eu não ver um milagre, eu não creio. Se eu não ver um sinal, eu não creio. E isso se aproxima muito do empirismo. Então, se eu não ver o milagre acontecer, nunca vou crer em Deus. Se eu não ver algo acontecer, nunca vou crer em Deus. Isso é o pragmatismo dentro da igreja. Se Deus não abrir as portas, eu não vou servir a Deus. A fé, ela deve ser exercida e deve ser colocada em prática no seu dia a dia. Por mais que você veja milagres, por mais que você veja sinais, a tua fé não vai mudar. Sabe o que vai mudar a tua fé e que vai aumentar a tua fé? Colocar ela em prática no dia a dia. É a partir do momento que você orar mais, é a partir do momento que você buscar mais, é a partir do momento que você fazer mais a vontade do Senhor. É isso que vai acrescentar na tua fé. Lembra que certa feita algumas pessoas, alguns fariseus, alguns judeus chegaram para Jesus: Jesus, nos mostras um sinal, queremos um sinal para ter certeza que tu és o enviado de Deus, que tu és filho de Deus. Jesus Cristo falou assim: vocês não vão ter nenhum sinal. O único sinal que você vai ter é o sinal de Jonas. Então é o único sinal que eles teriam. Jesus Cristo deixou muito claro que sinal não aumenta a fé de ninguém. E é bem provável que um sinal pode desviar até pessoas, desviar até aqueles sinceros na fé. Então, o pragmatismo tem adentrado as igrejas. Não é à toa que você vê: eu recebi isso, eu recebi aquilo. Mas a igreja não fala de salvação, a igreja não fala de fé, a igreja não fala de ressurreição, a igreja não fala de inferno. Sabe por quê? São coisas que não tem como pegar. São coisas que tem que se esperar. São fatos que devem e dependem somente da fé, de uma vida cristã autêntica. Então nós devemos fugir do pragmatismo. Não quer dizer que você não recebeu um milagre, Deus não é contigo. Deus é contigo, porque Ele já morreu na cruz do Calvário por você. E a coisa mais importante que você tem, Ele já te deu, que é a sua salvação. Amém? Vamos lá finalizar esse tema aí sobre relativismo e pragmatismo.
Então o pragmatismo, conforme você lê aí no slide, tudo resulta em satisfação imediata, é verdade. Mas para o crente a verdade é a expressão absoluta e universal da vontade divina, conforme a encontramos na Bíblia Sagrada. Então o pragmatismo, o empirismo, como a gente acabou de falar, é aquilo que a gente consegue tocar e muitas vezes ver, e de forma também imediata, porque é uma característica do pragmatismo. Se de repente uma verdade não vem à tona, quando fala questão de materialismo, aquilo que a gente pode tocar não vem de forma rápida, a tendência é cair em descrédito, que é algo totalmente diferente da fé. A fé você tem que esperar, e a fé você tem que esperar nos fatos que a gente não consegue enxergar, não consegue tocar. Então é totalmente ao contrário do pragmatismo. O pragmatismo é necessário que as pessoas venham ver. Tomé, ele teve o seu lapso de pragmatismo, né? Jesus, eu posso te tocar, eu posso ver as feridas, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram, somos nós. Jesus Cristo não vai descer aqui e vai ficar à disposição para que as pessoas possam tocá-lo, mas nós somos bem-aventurados, nós estamos em uma situação de bênção, porque Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, vai encontrar um povo que crê nele, que não foi necessário tocar, não foi necessário ele se materializar de alguma forma aqui para que a gente possa crer. Nós já cremos somente de ouvir falar dele e com ele andar. Continuando aí a leitura, os israelitas, por exemplo, foram pragmáticos quando tentaram levar a arca do Senhor num carro de bois, a arca da aliança. Ao invés de conduzi-la sobre os ombros dos levitas, conforme determinava a lei, Deus não aceitou tão descabido e profano pragmatismo. O resultado foi uma severa punição divina. Hoje, o pragmatismo é apresentado de maneira sutil e enganosa. Como nós acabamos de ler, tem uma passagem em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2 e 15, onde o povo queria levar a Arca da Aliança de qualquer forma, de qualquer jeito, e Davi falou assim, não vai ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Por isso foi levantado os levitas. Os levitas foram levantados para levarem a arca, a responsabilidade deles. Então existe uma onda nas igrejas, no meio do povo cristão, de fazer as coisas de qualquer jeito, achando que Deus vai aceitar, achando que Deus vai se agradar. E as coisas de Deus não é de qualquer jeito, porque o nosso Deus é um Deus zeloso, e Ele não mudou. O povo ali achou que Deus mudou, vamos levar de qualquer jeito, vamos levar a arca, qualquer um pode levar, vamos colocar em cima de um carro de boi, que fica mais fácil de levar, é mais rápido, é mais pragmático. E Davi falou, não é por aí. E isso está na incumbência dos levitas, eles que têm que se responsabilizar pela arca e levar, não é qualquer um. Então hoje, muitos cristãos querem facilitar o caminho para o céu, facilitar o caminho para entrar no reino de Deus. Sabe o que acontece? Acaba prejudicando, acaba atrapalhando a pessoa. Ao invés de a pessoa entrar, ela está saindo. Ao invés de ela crer em Deus, ela está crendo em incredulidade, porque está crendo em mentiras. Então esse pragmatismo hoje dentro das igrejas se tornou um grande problema, e muitos nem sabem o que está acontecendo, acham que tudo é Deus, tudo é vontade do Senhor. Não, deixa desta forma, o povo está chegando, o povo está gostando, continue pregando desta forma, continue com essa doutrina, e as pessoas encaminhando para o inferno. Aqueles que são fiéis devem estar atentos ao Senhor e alertar os outros irmãos sobre o perigo que é seguir tendências do mundo, ventos de doutrinas. Nós devemos se apegar somente ao Evangelho, porque é somente ele que pode levar para o céu. Não existe outro Evangelho. E se de repente aparecer um outro Evangelho, que seja diferente desse, que seja maldito.
Se um anjo do céu vindo revestido de toda a glória e aparecer entre nós e apresentar um outro evangelho, falar de uma outra verdade, ser relativista, ser pragmático, nós devemos tê-lo como anátema, como maldito, e não devemos ser enganados, porque você é escolhido de Deus, eu sou escolhido de Deus para pregar as boas novas, tá bom? Então, medite nesse estudo e em breve eu vou passar a segunda parte desse tema sobre relativismo, pragmatismo e mundanismo no meio cristão. Fiquem na paz.